JWT ou JSON Web Token JWT é um padrão aberto, então ele é disponível para livre acesso e implementação, sem discriminação do seu uso, e ele também não depende de royalties e outras taxas. Também é referido pela RFC 751.9, que diz que o JWT permite a troca de informações entre duas partes por meio da troca de tokens, onde por meio de uma assinatura no token é possível trazer uma segurança e também uma confiabilidade ao token. Ele também está geralmente atrelado, quando nos referimos a uma API, por exemplo, ao momento de autorização e quando precisamos acessar um determinado endpoint que necessite de uma identificação válida por meio do cliente para consumo daquele recurso. E assim, então, para entendermos melhor como é o token, é importante a gente ressaltar que o JWT faz parte de um leque maior, né, onde junto dele certos componentes formam a especificação. Esses componentes são denominados de JOSI, que significa JSON Object Signing Encryption. Então, o JOSI ele é formado pelo JWT, que é o token propriamente dito. Ele também é formado pelo JWE, que seria a criptografia do token, JWA, que são algoritmos para assinatura do token, o JWK, que são as chaves da assinatura, e o JWS, que é sobre a assinatura do token em si. Bom, dessa forma o JWT ele é formado em três partes. A primeira parte é um cabeçalho, que contém informações do token, como o algoritmo que vai ser utilizado na assinatura, por exemplo. O corpo dele, que carrega o conteúdo, e também é nele onde nós colocamos as chamadas de claims. As claims são definidas pela especificação, como por exemplo uma variável que diz o tempo de expiração do token. Também pode ser informações adicionais, como a ID do usuário, por exemplo, e uma assinatura, que é a assinatura do token. E essa assinatura ela é formada pela concatenação do cabeçalho junto a um caractere de ponto, junto com o corpo, né, junto com o conteúdo que estamos carregando. Então aqui, melhor visualizando, né, um token, o ponto de concatenação seria uma espécie de um caractere coringa, onde além das informações separadamente, elas também recebem uma encriptação de base 64, que possam trafegar o token nos cabeçalhos com protocolo HTTP ou em parâmetros de URL. E, como eu havia dito, no conteúdo, no nosso payload do token, nós temos as claims. São informações que são definidas pela especificação, ou podem ser informações também adicionadas por nós mesmos, como a ID do usuário, o e-mail, né? E as claims, é importante ressaltar que existem claims que são reservadas, mas que também não são obrigatórias, mas ajudam na unicidade do token. São elas a JTI, que é o JSON Token Identifier, né, ou um ID único do token, o IAT, que é usado também para determinar a idade do token, NBF, que é usado para especificar a partir de quando o token passa a ser válido, o AUD, que é quem vai consumir o token, o EXP, que é o tempo de utilização do token, e o ISS, que é quem emitiu o token. O resultado para a assinatura do token é como ele é formado. Então pegamos o hash base 64 do cabeçalho, concatenamos com o nosso caractere coringa, que é o ponto, e concatenamos com o payload. E então aplica-se a criptografia com a chave escolhida.
a respeito da isenção de responsabilidade, né? O JWT especifica que nos claims e no conteúdo do cabeçalho, as palavras abreviadas são exclusivamente para evitar que o token fique muito grande. Também podemos dizer que o token vai crescer dada a quantidade de informações exclusivamente no seu corpo, no seu payload, que é o ponto onde você mais adiciona informações dentro do especificado. E outro ponto também sobre o payload é de que nunca devemos fornecer dados sensíveis no conteúdo do token, como senhas ou outros tipos de dados delicados, como regras de negócio. E podemos perceber também que o token ele é um base 64 em cima de cada parte do token, onde temos um JSON e com isso podemos verificar o conteúdo do token. Então a segurança ela é gerada com base num hash que é aplicado no base 64 do cabeçalho, também junto ao caractere coringa do ponto, junto ao base 64 do corpo. Então é utilizada uma chave para realizar a criptografia que somente a aplicação deve conhecer, mais ninguém, somente a aplicação. E por fim é feito um hash HMAC efetuado após um base 64 em cima novamente. Então, se porventura alguém conseguir descobrir o token, modificar o conteúdo e tentar descriptografar, ele não terá como validar essa chave, por mais que consiga as informações do corpo, ele não poderá validar ela, assim por dizer, pois não conhece a chave que foi utilizada para gerar a criptografia do token. Então, para a parte prática aqui, vamos fazer um token do zero, utilizando a linguagem PHP. Também vou mostrar uma biblioteca PHP que é utilizada comercialmente para utilização do JWT. Bom, mas antes de a gente partir para a implementação, eu vou mostrar aqui para vocês o site do JWT, tá? Que é o jwt.io. Quando a gente entra, se a gente scrollar um pouquinho para baixo, temos aqui a área de debug, onde a gente consegue escolher o algoritmo de encriptação. A gente tem aqui a visualização do header, do payload, podemos verificar a assinatura, né? E etc. A gente vai estar utilizando isso aqui para a gente averiguar a nossa implementação. Bom, aqui eu estou usando Visual Studio Code. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco para vocês aí. Bom, aqui eu tenho uma estrutura básica, certo? De um cabeçalho, onde eu estou dizendo que o meu tipo é um JWT e o meu algoritmo é o HS256. Essa função aqui, base64url-encode, a gente vai precisar dela, só que por que ela está aqui? Por que eu não estou usando uma função do PHP mesmo? Porque o PHP não implementa base64url, ele só implementa o base64. Aí, se vocês pesquisarem por base64 URL encode PHP, vocês vão cair no base64 encode normal, mas aqui no primeiro comentário, um usuário aqui já colocou a função para URL, tanto o encode como o decode, certo? Por que a gente tem que usar o base64 URL encode? Porque ele garante que eu vou remover o sinal de igual da minha string, certo? Se a gente vier aqui, a gente colocar um sinal de igual aqui, percebam que ele aqui, o próprio site do JWT já avisa, aqui embaixo tem um aviso, ele já avisa para nós que temos que usar, aliás, que estamos usando um base64URL não correto, né? A gente deveria usar um base64 URL para retirar esse caractere. Então, temos que usá-lo. Aqui, então, como eu estava falando, temos uma estrutura simples do header, do payload. E o primeiro passo que nós vamos fazer é transformar isso aqui para JSON. Então, o nosso header vai ser um JSON encode, certo? Passando o header. E o nosso payload também tem que ser em JSON. Então, aqui, payload, certo?
O segundo passo é fazermos a conversão para o base64 do header do payload. Então aqui novamente, só arrumar aqui. Então novamente o nosso header vai ser um base64 URL code, passando ele mesmo, header, e o mesmo com o nosso payload. Então, base64 URL code, payload. Então só para deixar bem claro aqui, que a gente está fazendo aqui é um base64. Após isso, a gente vai gerar a nossa assinatura, certo? Como que é a nossa assinatura? A nossa assinatura, ela é um hash HMAC, ok? E eu já estou com ele aberto aqui, porque assim, no hash HMAP nós vamos passar o nosso algoritmo de criptografia, o nosso dado criptografado, uma chave para criptografar esse dado. E aqui nós vamos ver se a nossa saída é em binário ou não, certo? Então aqui a gente vai estar utilizando o SHA256. Aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui vai ser o header, concatenando o ponto junto com o nosso payload. E aqui nós temos uma chave, já vamos fazer essa chave. E aqui eu vou dizer true, porque a gente quer em formato binário. Por quê? Porque se não for formato binário, ele vai tentar renderizar esses caracteres e não vai conseguir renderizar esses caracteres, ele vai dar erro. E na hora de a gente copiar isso pra gente estar testando, não vamos conseguir. Então eu vou colocar aqui que a gente vai fazer a assinatura, só para deixar registrado. E a nossa chave, vamos defini-la como JWT com PHP, certo? Então, essa chave, ela é importante que seja somente de conhecimento da aplicação. E logo após fazer o hash HMAP, nós vamos também fazer um base 64 URL na assinatura. Então, a partir disso, como nós já temos o cabeçalho, o payload e a assinatura, a gente consegue gerar o nosso token propriamente dito. Então, no nosso token vai ser o header, concatenando o ponto, o payload, concatenando também o ponto com a nossa assinatura. Eu vou dar um print aqui no nosso token, certo? Vamos ver aqui. Eu já estou rodando a aplicação. Vamos lá, jwt.php. Opa. Ah, certo. Eu coloquei o nosso objeto de data ali, mas não coloquei ele aqui. Vamos lá, date time. Então, agora sim. Então aqui temos o nosso token. Deixa eu deixar grandão para vocês verem. Certo? Então podemos ver aqui onde ele está marcando os pontos, certo? Onde ele está concatenando as strings. Deixa eu ver se eu acho outro ponto aqui. Tá? Vamos jogar esse token gerado aqui no site. Ó. Então aqui nós temos o tipo JWT, como nós definirmos no nosso cabeçalho, o algoritmo de encriptação. Temos também a nossa data de expiração do token, né? Então essa data já expirou, né? Porque a gente acabou de gerar o token, como é um timestamp, a cada segundo ele muda. Essa UID aqui foi um teste que eu fiz, como se fosse uma ID de usuário, certo?
Ela não é uma especificação, então ela não é reservada. É uma claim que eu criei e coloquei aqui. Assim como o e-mail também. Então, o e-mail arroba e-mail. Por que, que a assinatura está inválida? Porque a nossa chave não é 256-bit secret. A nossa chave é JWT com PHP. Certo? Então, ó, podemos ver que se copiarmos e colarmos, agora sim, a assinatura é verificada. Então, essa é a parte manual de como faz, certo? Então, se ficou alguma dúvida em relação à apresentação de como é gerado token, espero ter matado essa dúvida aqui fazendo na mão. Vamos ver então uma biblioteca que é usada comercialmente, certo? Vamos entrar aqui no site do JWT. E aqui mais para baixo nós temos livrarias, bibliotecas para assinaturas de token, verificação. Então nós temos para .NET, temos para Python, Node.js, Java, JavaScript, Perl, Ruby, temos para Elixir, temos para Erlang, temos para Go, bastante para Go. Aqui temos para Groovy, Haskell, a galera do funcional aí. Temos para Axie, temos Rust, Lua, Scala, D, Clojure, né? Então tem bastante coisa. Swift, C, C++. Aqui chegamos no PHP, certo? A biblioteca que eu vou mostrar para vocês é essa aqui do Kobut, certo? Ela é uma das que mais tem estrelas aqui. Tá? Eu acho que só perde para Firebase, provavelmente só perde para Firebase. Ele implementa todas as especificações e também a maioria aqui dos algoritmos de encriptação. E ele é bem fácil de instalar, tá? Dá para instalar ele via Composer. É só você vir ali, colocar colocar um Composer Require no LCoboot. Aqui eu estou no update porque eu criei o meu Composer JSON aqui, coloquei o Kobut, a versão especificada na documentação. Então se a gente clicar aqui no View Repo, a gente vai para o repositório dele. Aqui já tem o Composer, né, o comando e tal. E ele é bem simples, tá? Aqui eu já tô com ele com o exemplo pronto. Então basicamente a gente faz as importações, né, do builder, do key e do algoritmo de encriptação. Então eu vou dizer que o algoritmo que faz a minha assinatura é um SHA-256, certo? Que é onde eu vou dizer ele aqui embaixo no getToken, passando quem vai assiná-lo e passando uma chave, certo? Aqui a chave eu coloquei, no exemplo anterior, eu coloquei JWT com PHP. Esse aqui eu coloquei JWT com libphp, certo? E para vocês verem como é fácil utilizar esse tipo de biblioteca para uso comercial. Então, a partir de um construtor, a gente fala para quem que esse token serve, né? Para permitido por quem, identificado, quando ele expira. E que eu também estou passando o user ID como um. Vamos acessar esse exemplo lá. Só deixa eu botar para rodar aqui. Então, JWT underline lib. E aqui a gente tem nosso token. Podemos ver que ele também separar por vírgula, ele faz isso já pra gente, certo? Podemos ver também que o nosso corpo aqui, ele é muito maior. O nosso payload é muito maior, até porque nós temos mais informações aqui. Nesse que nós fizemos na mão aqui, ele só tem o tempo que ele vai expirar, de duração. Quando ele expira, desculpa. Temos o ID do usuário e e-mail, só. É só isso que nós temos no nosso corpo. Aqui nós temos muito, né, basicamente todas as especificações reservadas pro JWT.
Então vamos no site do JWT. Então a gente espera que esse token que a gente gerou agora com a biblioteca não seja verificado, pois a assinatura dele não bate com o que ele realmente é, certo? Então podemos ver aqui, ó, assinatura inválida. E ele trouxe todas as informações que nós demos lá. Então ele trouxe o tipo, que é um JWT, o algoritmo, o HS256, o identificador do nosso token, certo? Que a gente passou aqui, identificador. No caso, esse true é para ou não levar no header. Se eu botar um false, ele coloca no corpo, né? E vamos verificar a assinatura utilizando a key que nós colocamos ali. Coloquei a assinatura verificada, certo? Então, ó, podemos ver. Coloquei a assinatura, pronto, verificado.